Fala galera, seguimos aqui Games, quem fala com vocês aqui sim. Vamos continuar aqui na série Rumo, Platina de Horizon Forbidden West. No episódio de hoje então, galera, vamos continuar aqui explorando a cidade de... Como é que é o nome mesmo desse lugar? Minéria, acho, né? Isso. A gente já tá com a missão principal completa, a gente só tem que falar ali com o Voades. Mas antes disso, vamos explorar a cidade aqui, que agora liberou as lojas. Vamos ver como é que funciona tudo aqui. Vou falar com o maluco aqui. Brought out only the good stuff for you, Red. Seeing as you got that whistle blowing. Hey, I've been waiting to get my lucky hammer fixed for days. You haven't done anything useful like getting rid of any bristlebacks, though, have you? Take your time. I promise you won't be disappointed. Armas, tá, vamos dar uma olhada. Arco de caçador ardente, arco de guerreiro. O arco de precisão eu não tenho aquele circulador de ariete, né? Ferramentas, já tenho tudo. Um especialista Ozeran, especialidade Ozeran. Este arco mede alcance, lança projéteis de fogo precisos que queimam o inimigo e detonam cilindros de flama. Tá, só comprei ele. E o arco de guerreiro. Este arco de disparo rápido é muito usado pelo exército Karja, mais indicado para combates a curta distância. Come back anytime. Now can I get this fixed? I can fix your tools. Afraid there's no fixing you. Uma munição que causa dano de fogo está disponível em seu inventário. Use o foco para analisar inimigos e descobrir se são vulneráveis a fogo. Atacá-los com fogo leva ao estado de chamas. Uma vez nesse estado, o alvo fica em chamas e sofre dano contínuo. Atire flechas de fogo em cilindros de flama para detoná-las e causar uma grande explosão elemental. Tá, deixa eu ver, eu tô com o arco de caçador. Ah, mas eu não precisava ter comprado o arco de caçador, né? Arcos de guerreiro de curto alcance com disparo rápido. Diferente dos outros tipos de arco, eles causam dano máximo mesmo sem puxá-los ao máximo, porém perdem bastante precisão em distâncias mais longas. Lembre-se, use flechas elementais para detonar cilindros do mesmo tipo elemental. Deixa eu ver uma coisa aqui. Inventário, armas. Aqui eu tava com o de caçador. E esse aqui é o do caçador ardente, né? Como é que eu equipo? Ah, segurar X, tá. Deixa eu ver uma coisa. This should be useful. Ah, tá. Ah, mas ele não tem flecha normal. Now I just need to get bodies moving. Pera aí. Ele não tem flecha normal. Mas esse aqui tem. Deixa eu fazer o seguinte. Já? Minha bateria? Tá lá. Aí agora então, se eu quiser usar a flecha normal, eu uso aqui. E se eu quiser usar de veneno e fogo ali. Ácido, não veneno. Tá. Deixa eu vir aqui na bancada. Melhoria de armas, vamos ver. Cadê o de caçador ardente? Tá. Acho que é da armadilheira.
Será que eu faço? Vamos fazer. Mas esse aqui eu queria ver. Arco do guerreiro. Ele aumenta o dano ali. Mas não muito, né? Tá, beleza. Vamos agora ver esse aqui. I've heard of your adventures. My armor can help. Explorador Zeran. Eu tenho como comparar? Ah, quadrado, tá. Eu tô com o ungido Nora, né? E a caçadora Nora, tá. Não vou mexer nisso agora. O que mais nós temos aqui? Ali tem uma missão secundária, que tem mais uma e tem um lugar desconhecido ali em cima. Vamos ali primeiro. Remedies for all who need them. Herborista. Poção de cura pequena e poção de purificação. Vamos aqui. Hey, Mildef. Mildef. I took some of your stew last time I went into the wilds. Kept me going for a week. Felt like I could have put a strider in a sleeper hold. Enjoy it while it lasts. Sounds like you're serving up some impressive provisions here. Not again. You can have the discount too, but you'll have to come back later. I think you have me confused with someone else. Oven didn't send you? No. Oh, my apologies. It's just that his minions won't stop pestering me. Now I've even worn out my special grill. Since I'm in the midst of a crisis, perhaps you could skip to what it is you wanted? Some of your food? Of course. Are Ulvin's people causing you problems? Oh, yeah. They constantly demand my best, but the equipment I need to make my signature dishes isn't built for batch cooking. And don't get me started on the Ulvin discount they feel so entitled to. And if you refuse? I make meals, no trouble. How did you end up in Chainscrape? Heard about a new and upcoming town at the edge of the frontier. Where there's a town, there's a tavern. I was in need of work. So I got myself out here and started cooking. Some of these people had never tasted proper boars and berries stew before. Anyway, next thing I knew, people kept coming back. Guess they liked my food. Or the ale. Your last customer mentioned your cooking really kept him going out in the wild. Where I'm headed, I could use some of that. I would be happy to oblige, especially since you have the decency to ask pleasantly. But my special groove griddle is no more. Without it, I can't cook any of my signature dishes. I hate to think what'll happen when I'm forced to refuse Ulvin or his goons. Even if I already had the right ingredients, there's nothing I can do. Unless you can source me a temporary replacement? What do you need? For the ingredients, a few pieces of decent wild meat, and I'd say a big handful of bitter leaf stems. That'll do. As for the griddle, a corrugated metal panel might suffice until I can have a new one forged. You'd likely find one in a scrounger pile if you follow the river to the northeast.
Don't worry, I'll clean it first. You'll have no issue finding boars and bitter leaf on your way. Assuming you're as much a hunter-gatherer as your clothing suggests. Thanks, Mildef. I'll keep an eye out. So that's what gratitude sounds like. And don't let anyone push you around, okay? If you say so. Pitada de coragem. Vá até a área de chupins. Eu já tenho a erva azeda e carne de caça. Secundárias, tem duas aqui, né? E aquela amiga da Eloy que ela encontrou? Just need to grab a metal panel from a scourger pile. O que é isso aqui? Hey, Ray. Change your mind about that Fancy a brew? game of strength? Aqui, amiga dela. Petra. Come for that beer after all, eh? Here, sit down. Get a pint in her hand. Wasn't expecting you to swing by. Since when do I do what's expected? Ha! There's that spark. Fire and spit. Fire and spit. That's a blast from the bellows. Won't fix the forge, but at least I can forget about my troubles for a while. Like what? Take your pick. We got bodies to bury from the bristlebacks, the work stoppage, Olvin grating the gears about his concession decree. Hey! Weapons off the table! Ah, don't listen to me. Nothing a cold brew and knocking some heads together can't fix eventually. So the bristlebacks in the Daunt. Where did they come from? That's the thing. No one rightly knows. They just showed up one day, rampaging around the valley like they exploded out of a forge. Lost some good people. But bless the bellows, you cleared them out and got this place working again. That put a dent in Olvin's plans. Now, if only there were some way to smash them all together and run them out of town. But how could bristlebacks and the Daunt help Olvind? 2 words. Concession decree. Since no one knows where the bristlebacks came from, Olvind has taken to blaming the Karja for them. He's hoping to dig up enough old resentments to get a strike going until the concession's signed. This is just his latest attempt. He's been trying to rile up the workers since the day he rolled into town. And people actually believe him? Lots of folks suffered at the hands of the Mad King during the Red Raids. Give him half a reason, they'll blame the Karja for anything. Damn Karja slavers. I thought you'd be back in Freeheap. Well, after the big battle at Meridian, I went back, but realized it was running smooth. Didn't need me. Heard about the rebuilding out at Barren Light. Figured they could use another hammer. Been scraping by ever since. You could always leave. And go back east? Nah. I ain't one to leave a lit forge. Besides, someone's gotta be a squeaky wheel for the workers around here. So about Olvind. Around here, everything's about Olvind. How'd he end up in charge? He got here early, like a squirrel smelling a fat nut. He knew rebuilding Barren Light would need stone and timber. So he jangled purses all over Mainspring, getting investors to front claims on anything in the Daunt that might be worth a damn. Thing is, all the bankers back home know that this is Karja land, and the Sun King can revoke those claims at any time. That's why he's desperate for the magistrate to sign off on a concession decree. This concession decree, what is it exactly? And how would it help Olvind? It's pig diddle, that's what. A writ that would put all Osram claims in the Daunt under Osram law, even though they're on Karja land. It would mean that any existing ore, stone, and timber claims couldn't be revoked by the Karja. No more risk, no more hesitation for investors back in the claim to pour in the shards and expand their business. And since Olvind has a stake in all those claims, it would make him richer than a scrapper in a junk heap. Not to mention Chainscrape would become an Osram municipality, so he could buy enough votes to call himself an elderman. He's a sly old badger, I'll give him that. Figures if he keeps up the pressure, eventually the magistrate will sign.
Well, I have to be going. Thanks for the drink, Petra. I'm glad I stopped by. Anytime, Flame Hair. Why not sit down for a game of strike? Antes disso, deixa eu ver. Eu quero ver uma coisa da biografia da Petra. Eu não me lembro dela. Aloy encontrou Petra pela primeira vez no povoado Monte Livre, onde a artesã buscava construir uma vida para si longe das regras conservadoras e costumes misóginos da terra natal Ozeran. Foi graças aos canhões criados por Petra que Aloy e os aliados dela puderam defender a capital Carja na Batalha do Pouso. Sempre em busca de novos desafios, Petra acabou se mudando para Minéria, um povoado fronteiriço no vão, próximo ao infame Oeste Proibido. Aí faltava o Erend aqui também. Erend, um guerreiro valente e talentoso, vem da engenhosa e cervejeira tribo Ozeran. Com a ajuda da irmã, Erza, ele desempenhou um papel crucial na destituição do rei Sol Louco da tribo Carja, dando fim a uma série de incursões violentas e sacrifícios humanos conhecidos como ataques rubros. Como parte da vanguarda pessoal do novo benevolente rei Sol Erend pediu a ajuda de Aloy para levar o terrorista Ozeran Derval à justiça pelo assassinato de sua amada irmã. Para fazer isso, eles frustraram os planos de Derval de bombardear Meridiana, a capital Carja. Algum tempo depois, Erend retribuiu o favor lutando ao lado de Aloy contra Hades na Batalha do Pouso. A gratidão do Erend tornou-se uma profunda amizade unida a uma dívida pessoal que nunca poderá ser verdadeiramente paga. Tá. E eu fiz aqui o da Ariete, máquina de rebanho que escava recursos naturais e converte biocombustível. Embora seja fácil afugentá-la, ela se defende antes de correr. Tá, deixa eu falar com ela aqui, ver o que é isso. Jogar Ataque das Máquinas. Come to revel in some strike, sister? Let me set the board. I was just passing by. First timer, huh? Don't worry about it. I'll go easy on you. You got any pieces? No. Well, aren't you in luck then? I got an extra set, a Tanakh original straight out of the Forbidden West. Sit. I'll run you through it in a hot spark. I'll give you something special if you win it on my boards, too. Tutorial de iniciante. Ataque das Máquinas. Conjunto do iniciante. O que é isso? Let's start off simple. The Tanakh like to say that Machine Strike is a game of pure strategy. We each get a set of pieces. Each piece represents a kind of machine, and each machine is worth a different number of victory points. And to win the game, you'll need to gain 7 victory points by destroying the opponent's machines. It can be tricky remembering the details of every machine, so we use these notes to keep track of them. You see that number on the top right corner? That there is how many victory points you'll get for destroying that machine. Notes also tell you how far a piece can move, how powerful their attacks are, the distance they can strike from, and of course, their health. Okay, that's enough for now. Let's just play. I'll explain the rest as we go. I own the board, so I get to choose who goes first. Since this is your first time, I'll let you go. Usually you get to choose which pieces to set on the board, but this will do for now. Pick up that machine piece to your right, and move it forward. And remember, each machine can only move a certain distance. Take a look at your notes if you need a reminder. Easy enough, huh? Now, you get to move 2 machines each round, so go ahead and pick a second machine. Perfect. There's not much else to do for now, so just end your turn. We're forging onwards. Let me move my pieces here.
And we're back to you. This time, why don't you try attacking one of my pieces? Try with that machine on your right first. Now move the piece close enough to attack one of my machines. When performing an attack, you'll be testing your machine's combat power against the opponent's. A machine and its own attack power. This board only has grassland terrain, which has no effect on a machine's combat power. And your current machine has 2 points of attack power. So in total, your machine's combat power equals 2 points. Since my machine isn't the one attacking, it has 0 points of attack power. And just like your machine, it's not affected by grassland terrain. So right now, the difference in combat power between the two machines is 2 points. This means your machine can do 2 points of damage to my machine. Did you get all that? Knew you were a smart one. Finish up by attacking my machine. Not pulling any punches, huh? Now, see how your machine can't move close enough to attack mine? You can make your machine sprint. That lets it move 1 space further. Try it out. Downside to sprinting is that your machine can no longer attack. Now, some players like to take a risk and overcharge their machine in cases like this. Overcharging lets you attack after a sprint, but it will damage your machine's health by 2 points. So use at your own discretion. Let's try doing that now so you can see what I mean. Aperte a pausação da máquina para sobrecarregá-la. That's about it for your turn then. Now, I'll let you in on a neat trick. That machine of yours, the one closest to me, grab a hold of it. Same as in the wilds, machines have both armored points and weak points. You can see them marked on the pieces. Blue shows where their armor is thickest. Hit them there and you'll do some damage, but not a lot. Now, red shows the machine's weak points. Hit those and you'll deal a mighty blow. Here, let me show you. Rotate that piece so your machine faces mine. Now let that machine have it. Off the board she goes, and there's your first victory points. You don't have 7 of them yet, so let's keep going. Your machine attacked mine, but hasn't moved yet. Go ahead and move downwards towards my remaining piece. You've already attacked a machine and moved your piece. But if you overcharge your machine, you can attack a second time. And by the look of your machine's health, you'd be sacrificing your piece to defeat mine. But sometimes that can be a good thing. Overcharge your machine to attack mine a second time, and I'll show you what I mean. Ain't that a thrill? Now, because your machine was knocked out at the same time as mine, we both get the victory points our machines are worth. Good news is, since you're the one attacking, you're gonna receive your victory points before I do. Which means you can reach the coveted 7 victory points first. That's why sometimes losing a piece can be the best way to end a game in your favor. Now, you'll notice you didn't get quite up to 7 victory points this time, but you did destroy all my pieces. That means you're the winner! That wasn't so hard, was it? Just remember to always check for the best terrain to attack from. You'd be surprised the advantage you can gain over an opponent like that. I know it saved my behind in a game or two. I'll try and remember that. Oh, before I forget, these are all my spare pieces. I want the Savior of Meridian to have them. It's a small set to be sure, but it should be enough to get you in on any strike games you find out there. You might even fancy looking out for them strike carvers. They've got all kinds of unique pieces that can turn a game in your favor, though they'll need the right materials to craft you one. Or you might find them in the wilds if you're lucky. I know I've lost my fair share of pieces after
Night of machine hunting or brew hopping. No need to thank me. Always a pleasure to help out new strike players. Now, if you feel like playing a real game, I've got plenty of other boards. I could even teach you a few more tricks if you're up for it. Thanks. I'll think about it. Interessante esse minigame deles aí. Eu vou deixar pra gente fazer isso em outro momento. Don't be a stranger. Sister! Over here! Yeah. Got Hey, work to do. Savior. It's great to see you have time for some fun. Tá, beleza. Vamos deixar pra gente continuar esses tutoriais ali num outro momento, senão vai longe essa história, né? Eu tava pensando em vir... na ruína que a gente tem. Onde é que ela fica mesmo? Ruínas de Relíquias. Vamos lá. Arena de combate? Tem até isso. You look like you're itching for a fight, friend. Não, deixa essa arena de combate para outro momento também. How goes it, Hammerhead? Someone's in a rush. Stuff for the stash. Tem que ficar de olho também nos javalis, né? Something else you needed? Acidentes em Minéria. Did something happen in Chain Scrape? More like someone. Let me guess. Ulvund. Back when I had a place in town, he took a real interest in my wares. Kept pressing for the Ulvund discount. I said no. He didn't like that so much. I can't prove it, but that chuff bucket set my workshop on fire. Felt it best with some distance between us after that. Eu já tinha perguntado isso pra ele. Moving. Yeah, I'll ramble all day if you let me. Carry on. It's a ruin from the old world. I could find something interesting inside. A relic. Wonder how I can get in there to get it. Okay, what do we have in here? O que é? Coleta de coração. Eu consigo puxar com... Não. Mas essa caixa eu consigo, né? Não. Ah, eu queria pular ali.
Não, sobe. Looks like this door needs some kind of key module. Maybe there's one in the ruin? Carne rica, pasta explosiva, de ácido, músculo de máquina, cacos e fruta medicinal. Beleza. Acid could work against that machine. Meu Deus! There's data here. There's a code for the locked door in this data. But I still need to find a key module. Ruínas, seu código de autorização vermelho, tá? Mensagem de texto, recepção cabana de Sião, corrupção mínima. Seu código de autorização vermelho, tá? Caro, nome do cliente, agradecemos por escolher a cabana de Sião para sua estadia. Com a sua reserva, você optou por um passe de estacionamento de autorização vermelha. Para garantir a segurança pelo qual somos conhecidos, o portão de acesso para veículos visitantes é protegido por um código gerado pessoalmente. Para sua conveniência, esse código concede entrada ao seu quarto e à sua vaga de estacionamento. Seu código de autorização vermelho é @contenido, não sei o que é aquilo lá. Lembre-se de que este código é confidencial, evite compartilhá-lo com terceiros durante a sua estadia. Estamos ansiosos pela sua chegada. Faça uma ótima viagem, equipe Cabana de Sião. Sr. Brace, desculpa o incômodo, mas nosso software do sistema de estacionamento não anda funcionando muito bem. Para acessar a vaga, use o código 1705. Fico até um pouco com vergonha de admitir, mas não conseguimos alterá-lo. Agradecemos pela compreensão. 1705. Como é que eu sou? Eu posso puxar aquilo ali, né? A crate. That should be useful. Armadilha de ácido, cacos, carne de caça, fruta medicinal, galho do rio e vela. I can grab this from my stash later. Tá do outro lado? Tem que estar do outro lado. Ah, não. O que tem lá? Não enxergo. Pegar caixa? Apareceu ali. Okay, gotta find a meu key for the Deus. door. Ah. There's more of the ruin down here. Where to now?
Nada aqui. Well, I can't reach the ledge above now. Guess I'll have to find another way up. Será que tem que trazer a caixa pra cá? Não, aqui. There. A little more light down here. Tá, mas espera aí. Aquilo disso eu não abriu um buraco aqui? Só um buraco aqui. Será que eu tenho que puxar a caixa? E daí trazer a caixa até aqui e subir ali? Mas teria um motivo pra mim fazer isso? It's close. Down it goes. Deve ser isso. Sério que mesmo assim não deu? Okay. Now where does this lead? Coisa ali. Chave de dados. Ah. The key module. Tá. Não era isso que eu queria ter feito. Mas acho que eu peguei tudo que tinha lá, né? Tem mais um negócio ali. Okay, let's see if this key fits. Não, ainda não. Pera aí. Será que ele... Ah, acho que ele tava apontando pra isso aqui, né? Tá. Achei que era pra abrir essas portas, né? Ia ser tão mais fácil. Oh, Eloy. Só dar mais uma olhada aqui por cima. Tem uma caixa lá também.
Quase que eu caí que nem um idiota. Como é que eu chego lá? Por aqui mesmo. There. Looks like this needs a code, too. I think some of the data I picked up might help. 1705, né? Got it! What is this thing? Guess I'll figure out what to do with it later. Certo, então vamos começar. Decorações. Primeira parada da turnê vai se ferrar, Kyle. Adivinha só, Kyle. Sabe aquelas exibições espalhafatosas para os magnatas dos cassinos que você não parava de falar? Não vai rolar, mas sabe o que? Vamos pegar a estrada. Boa sorte tentando seguir nossa nuvem de poeira e seu enxerido. Tucanos dourados desligando. Tom. Ah, tá, real. 5.000 de XP? Nossa. Descubra a origem da decoração. Por essa eu não esperava, 5.000 de XP, nossa senhora. Osso de metal, base explosiva, armadilha explosiva, poção de cura, cacos, galho do rio e vela. Pack's full, but my stash has room. Aí. Vamos dar uma olhada quantos níveis, quantos pontos. Tenho 3 pontos para gastar. Ataque crítico mais, eu uso bastante isso também, né? Laceração furtiva. Ataque à distância furtivo. Ah, pra mim isso é muito útil. Porque eu uso muito, né, a furtividade. Eu vou pegar esse aqui. Recupera a vida. Tá, mas vida não é um grande problema, né? Eu queria dar uma olhada aqui também. Consumo de concentração reduzido, prolongando o uso. Tem que pegar, não adianta. Isso é uma técnica de arma. Ela é identificada pelo formato pentagonal. Habilidades nessa categoria desbloqueiam um novo ataque poderoso para todas as armas na classe delas. Técnicas de armas usam o vigor de arma que se regenera ao longo do tempo. Saraivada alta. Dispara uma rajada de flechas de longo alcance para que caiam sobre inimigos. Usa o tipo de flecha selecionado e gasta uma quantidade média de vigor de arma. Regeneração de concentração. Recupera a concentração mais rápido. Também é útil, né? Mas eu vou pegar isso aqui primeiro. Tá. E agora? O que nós temos aqui? Tem uma arena. Pra gente olhar lá o que é. Deixa eu olhar o mapa, na verdade, que é mais fácil. Aqui tá concluído então, né? Tem coisa ali, tem uma fogueira ali que eu não peguei. 2 coisas ali.
Ferramenta necessária ausente. Ah, é, esse negócio eu não sei o que era, né? Provavelmente vamos fazer isso aqui, né? Os presa bravas. Então beleza, galera. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. No próximo partimos para a próxima missão secundária ali, que é os presa bravas. Eu vou provavelmente já voltar lá para a cidade pra gente não perder esse tempo. E no próximo vídeo a gente já começa de lá. Então muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Valeu!